Agora sim, resposta política feita pelas governadoras e governadores no dia 9 de janeiro e pela aprovação em 48 horas pelo Congresso Nacional da intervenção federal decretada pelo presidente Lula. Essa reunião, além do documento político da Carta de Brasília, ela tira alguns encaminhamentos. Primeiro, a criação, sob a liderança do governo federal, de um Conselho da Federação, uma mesa permanente com representação do governo federal, através do presidente da República, do vice-presidente da República e do ministro das Relações Institucionais, representantes de governadores, dos governos estaduais, terão um representante do Fórum de Governadores, um representante de cada consórcio regional dos governos estaduais, então 6 representantes dos governos estaduais e 6 representantes das entidades nacionais de municípios, as 3 entidades nacionais, a Frente Nacional de Prefeitos, a Confederação Nacional dos Municípios e a Associação Brasileira de Municípios. Então, será instalado um Conselho Permanente da Federação como instrumento único e inovador do país para discutirmos as agendas comuns dos 3 níveis de governo e construímos um conjunto de ações para enfrentar os desafios que o Brasil tem pela frente. O desafio de enfrentarmos a situação da fome, enfrentarmos os desafios do acesso aos serviços de saúde, enfrentarmos a recuperação de aprendizagem, a recuperação das estruturas de proteção ambiental no país e a construção de um ambiente econômico seguro, com previsibilidade para quem quiser investir no país, gerar emprego, gerar renda no país e conduzir esse reposicionamento do Brasil no mundo. O Brasil voltou para a primeira divisão da política internacional. O presidente Lula, inclusive, fez relato rápido da sua ida à Argentina, ao Uruguai, à cúpula da CELAC e as próximas viagens internacionais que fará aos Estados Unidos e à China. O segundo encaminhamento é a definição de um plano de investimento de obras comuns entre governo federal, estados e municípios. Esse plano tem um calendário inicial que será conduzido e liderado pelo ministro da Casa Civil, o ministro Rui Costa. Do dia 3 de fevereiro ao dia 10 de fevereiro, os governadores e consórcios têm um prazo para encaminhar os seus projetos prioritários, obras estruturantes. Primeira diretriz, retomar as obras que estão paralisadas no país. São mais de 10 mil obras paradas no nosso país, desde obras como Minha Casa Minha Vida, que foram paralisadas pelo governo anterior, mais de 4 mil obras na área da educação, obras na área da saúde, obras na área da infraestrutura logística do país. Então, a primeira diretriz, um grande esforço de prioridade de retomada das obras do país, usando recursos do OGU, políticas de financiamento, parcerias público-privadas, estímulos à concessão, uso dos recursos de emendas parlamentares aprovadas já, parceria com estados e municípios para essa retomada. E a partir do dia 13 de fevereiro, depois que os estados encaminharem entre 3 e 10 de fevereiro os seus projetos, nós teremos reuniões bilaterais conduzidas pela Casa Civil, com apoio da SRI, junto com os governos estaduais e o Ministério Finalístico envolvido com aquela obra. Então, a partir dos projetos que serão encaminhados pelos governos estaduais, nós vamos fazer essas rodadas bilaterais. Também foi até solicitado, reforçado aos governadores que a gente possa fazer isso de forma online, para facilitar a participação das equipes dos governos estaduais. Faremos essas reuniões bilaterais de fechamento dessas propostas, com a ideia de que até o final de fevereiro nós tenhamos esse conjunto, essa carteira de obras junto governo federal e governos estaduais. O presidente Lula, ainda no mês de março, terá 2 encontros com prefeitos e prefeitas, 13 a 15 de março, no marco da reunião da Frente Nacional de Prefeitos. Nós vamos fechar uma data nessas datas, de 13 a 15 de março, para que o presidente Lula tenha um encontro também com os prefeitos de capitais das cidades e regiões metropolitanas que compõem a Frente Nacional de Prefeitos. E no final de março, no marco da Marcha dos Municípios, que vai acontecer
no final do mês de março. Certamente também teremos um momento de encontro do presidente Lula com as entidades municipalistas. Então, esse é um segundo encaminhamento da reunião, a construção desse plano de investimentos em parcerias comuns, mais um marco nessa relação. O presidente Lula fez questão de dizer que a era do conflito federativo, da era de um presidente da República em um estado e se negar de estar junto com o governador e governadora, disputar as obras, querer boicotar um estado, acabou. E nós vamos construir esse plano de investimento de forma conjunta, em parceria com governadoras, governadores, prefeitos e prefeitas, independente de qual seja o partido desses chefes de governo. Um outro encaminhamento é o respeito e a valorização aos consórcios, que foram, infelizmente, demonizados pelo governo anterior, inclusive com disputas, desrespeito ao papel dos consórcios. Nós estamos valorizando os consórcios públicos construídos pelos governos estaduais, como também aqueles consórcios que são construídos pelos municípios, inclusive tendo uma diretriz clara de prioridade nos projetos, na discussão de projetos, de parcerias, das políticas públicas do governo federal com os consórcios públicos. Um outro encaminhamento é o lançamento pela ministra da Saúde de um movimento nacional pela vacinação. Ontem a ministra da Saúde, Nízia, já fez uma reunião na comissão tripartite, que reúne secretários estaduais e secretários municipais. Foi feita uma pactuação desse movimento nacional de vacinação, mais do que um plano nacional de vacinação, com a criação do departamento de imunização no Ministério da Saúde. É um movimento, com a ideia que é apresentada pela ministra da Saúde, que nós temos que mobilizar o conjunto da sociedade. Queremos mais uma vez agradecer o papel que a imprensa sempre teve nas campanhas de vacinação no nosso país, dizer que a ministra da Saúde vai buscar os órgãos de imprensa, a sociedade como um todo, lideranças religiosas, lideranças comunitárias, artistas, e quer essa parceria com os governos estaduais para que o Brasil volte a ter um movimento nacional de vacinação. A ministra fez questão de dizer, o presidente Lula também reforçar, que vacina é algo de interesse coletivo, de saúde pública, que nós precisamos combater qualquer tipo de negacionismo e fake news, pedindo inclusive o apoio dos estados nesse combate. O presidente Lula fez questão de solicitar aos governadores e governadoras que conversem com as famílias, conversem com os pais, conversem com as lideranças locais da importância da vacinação no país. A ministra da Saúde também apresentou para os governadores aquilo que ela já pactou no dia de ontem, que é um programa nacional emergencial para a redução de filas de cirurgias no SUS, anunciando já um investimento total de 600 milhões para esse plano emergencial, com antecipação de 200 milhões de reais, para que os estados já possam ter essa antecipação a partir do mês de fevereiro, pactuado estados e municípios, e a complementação desses recursos com a apresentação do plano e o desempenho de cada estado e cada município venha nessa execução. Foi estabelecido também que nessa relação com os governadores, na construção desse Conselho da Federação, nós teremos a ideia de ter com uma certa regularidade, se apontou pelo menos fazer um esforço aí de quase, pelo menos tentar 4 vezes por ano, dessas reuniões bilaterais entre o presidente da República e os 27 governadores e governadoras. E o governo federal, por orientação do presidente Lula, vai participar também dos fóruns regionais de governadores, fez uma orientação clara, quer saber o calendário da reunião dos consórcios, para que estejam presentes os ministros e ministras. Nós já fomos convidados pelo governador Cláudio Castro, que coordena hoje uma união aí dos governadores do Sul e Sudeste, que estão ainda em processo de formalização do seu consórcio. No começo do mês de março terá um seminário, então vai ter a participação tanto do ministro Rui Costa, da Casa Civil, quanto do ministro Fernando Haddad, da Fazenda, como a minha participação para os debates que ocorrerão nessa reunião. Então, esses foram os temas e encaminhamentos tratados. Fico aqui à disposição das dúvidas que os senhores e senhoras possam ter desse dia histórico do nosso país de restabelecimento. Nós estamos fazendo um verdadeiro programa de reabilitação das relações institucionais do nosso país.
Enquanto o ministro Alexandre Padilha aguarda as perguntas dos jornalistas, a gente vai recapitulando então o que ele disse, pontos muito importantes discutidos nessa reunião com todos os governadores e com o presidente da República e também alguns ministros. A ideia é de que seja criada um Conselho da Federação, é uma mesa permanente com o próprio ministro, com o presidente Lula, com o vice, representantes do Fórum de Governadores, 6 representantes de entidades nacionais de municípios, tudo isso para manter o diálogo. O próprio ministro falou agora há pouco que a ideia é um programa de reabilitação do discurso. A ideia é manter esse diálogo para discutir fome, saúde, educação, um ambiente econômico seguro, foi o que ele chamou, com previsibilidade. Vamos ouvir o ministro. A cometida pelo governo anterior, a verdadeira operação boca de urna feita pelo governo anterior, afetou fortemente a arrecadação, a situação fiscal dos estados, como também do próprio governo federal. O ministro Fernando Haddad fez questão, na sua fala, de relembrar o conjunto de impactos na queda de arrecadação, que impactou na arrecadação do governo federal, tanto no ano passado, quanto de medidas irresponsáveis, seja da operação boca de urna, feita pelo governo anterior, seja da transição desastrosa feita pelo governo anterior, porque tiveram medidas, são portarias aí do dia 30 de dezembro, o impacto que isso teve na arrecadação federal, nos recursos do governo federal e dos impactos conhecidos na situação dos estados. Foi constituída, será constituída uma comissão por parte dos governadores e governadoras para acompanhar, sob a liderança do ministro Fernando Haddad, o processo de diálogo e negociação que está sendo construído no âmbito do STF. Foi decidido na reunião a constituição dessa comissão. O STF, desde o final do ano, vem conduzindo, inclusive com um grupo técnico, o processo de construção de um acordo sobre isso, construção de diretrizes sobre isso. Então, ficou acordado na reunião a constituição de uma comissão dos governadores e governadoras, aí vão definir quem vai participar dessa comissão, junto com o ministro Fernando Haddad, sob a liderança do ministro Fernando Haddad, continuar as tratativas no âmbito do STF para tratar desse tema. Além disso, o ministro Fernando Haddad convidou os governadores e governadoras para se mobilizarem e participarem da discussão da proposta de reforma tributária, do debate que já acontece no Congresso Nacional. O ministro Fernando Haddad fez questão de reafirmar que busca aproveitar as iniciativas que já estão no Congresso Nacional. O secretário Bernardo Api, que é o secretário especial de reforma tributária, vai conduzir junto com o ministro Fernando Haddad esse diálogo. Isso já tinha sido conversado no dia de ontem na reunião do CONFAS, que é junto aos secretários de Fazenda, no Fórum de Governadores. Então, essa ação conjunta do governo federal junto com os governos estaduais, aproveitando já as iniciativas do Congresso Nacional para o debate da reforma tributária. Boa tarde, ministro Eduardo Gayer, da Agência Estado. Gostaria de saber se foi tratada ao longo da reunião a questão do regime de recuperação fiscal e alguma mudança, eventualmente, que o governo federal possa oferecer diante da fragilidade do caixa dos estados por conta das medidas envolvendo ICMS. Obrigado. Não foi tratado esse tema. Todos os governadores e governadoras falaram, nenhum tratou desse tema dos regimes de recuperação fiscal. Foi tratado de um tema específico que envolve o Estado de Minas Gerais e o Estado do Espírito Santo, que é o acordo de compensação dos desastres ambientais, daquele crime ambiental que envolveu o território de Mariana. Será feita uma reunião conduzida pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, da qual participará o Ministério de Relações Institucionais, o Ministério da Minas e Energia e a AGU, chamando o governo do Estado de Minas Gerais e o governo do Espírito Santo para vermos se a gente consegue, num prazo mais rápido possível, fechar esse acordo de compensação diante do crime ambiental que foi cometido em Mariana. Queremos velocidade na negociação final desse acordo. Boa tarde, ministro. Simone Iglesias, da Bloomberg. Parte da arrecadação que os estados perderam substancialmente, o que eles perderam foi por conta da redução do ICMS dos combustíveis da gasolina para 17%. É uma alternativa para o governo pensar em voltar essa alíquota aos patamares anteriores, que no Rio chegava até 32%, ou isso não está nas negociações com os estados? Não foi tratado desse tema.
temos uma medida provisória que já foi encaminhada para o Congresso Nacional, que dá um prazo dessa isenção até o final do ano, no caso do gás, do diesel, sobretudo pelo impacto que isso tem na cadeia inflacionária, nos produtos, o impacto que isso tem para a população mais pobre, para as famílias, para quem opera a logística de circulação de produtos no nosso país, sobretudo de alimentos, e o prazo de 60 dias da manutenção da isenção no caso da gasolina. Então, esse tema não foi tratado, tem uma medida provisória já no Congresso Nacional. Ministro, boa tarde. Amanda Pupo, da Agência Estado. Sobre esse plano de investimentos, primeiro eu só queria saber se vocês vão chamá-lo de PAC, de novo PAC, né? PAC 3, não sei se tem alguma definição sobre o nome. E também se vocês já discutiram algum tipo de teto, de valor de execução dessas obras para cada estado, porque vai ter que atender várias demandas. Queria entender um pouco como vai funcionar essa questão e se vocês vão classificar todas essas obras dentro de uma carteira específica ou se parte vai estar no PPI, se parte vai estar distribuída nos recursos da União mesmo. Queria entender um pouco melhor a sistemática desse programa. Não tem uma definição de nome, a gente aceita sugestões, tá certo? Mas não tem definição de nome ainda, certamente na construção, junto com os estados e com os municípios, sob a condução do ministro-chefe da Casa Civil, será detalhado essa ideia. Nesse momento, foi um chamado para que os governos estaduais possam entregar seus projetos prioritários, os consórcios possam entregar seus projetos prioritários com diretriz clara, né, de prioridade de retomada de obras que estão paralisadas, com projetos estruturantes que impactam no desenvolvimento local, no desenvolvimento regional, que contribuem para o crescimento e desenvolvimento das regiões, com projetos que contribuem para aquilo que nós chamamos da transição ecológica, então projetos que se relacionam com a sustentabilidade do país, com a agenda ambiental, que é uma prioridade absoluta da política de investimento hoje no nosso país, e a partir do que vem a ser apresentado pelos governos estaduais, também pelos municipais, a partir daquilo que vem a ser trazido na avaliação das obras que estão paralisadas. Estamos buscando, inclusive, informações que o Tribunal de Contas da União nos repassou já no período da transição. A partir disso, vai se poder fechar qual que é o valor desse investimento, ele ainda não está definido. Ele não será composto apenas com recursos do OGU, mas também será composto com financiamento, com estímulo a concessões, com estímulo a parcerias público-privadas, né, como já deixou muito claro o ministro Rui Costa. Gente, a gente vai seguir, a gente está acompanhando essa coletiva, então, do ministro Alexandre Padilha com relação a essa reunião que acabou de acontecer entre os governadores, todos os governadores do Brasil.